Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, continuo a fazer aqui os vídeos do YouTube que não destruíram ainda, tá? No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma notícia que já tem conexão aí com as eleições, tá? Então as eleições aí vão acontecer em outubro e, enfim, né, já estamos aí em agosto, não quer dizer, faltam 2 meses aí mais ou menos para as eleições e já está rolando aí os debates, enfim, né, já estão rolando os debates e pesquisas e etc e tal, e também as coligações. E aí tem uma notícia que saiu ontem que chamou um pouco a atenção, que é a seguinte, né? O PT do Lula e o PL do Bolsonaro estão coligados em 85 cidades. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui para perguntar se eventualmente a culpa disso aí é sua ou não. E eu vou tentar, enfim, desenhar o porquê que eu estou levantando essa questão, tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a respeito. E o meu romance também está na editora, processo final de correção aí para poder sair agora em setembro. E eu aviso a vocês aqui no canal do YouTube, tá bom? Enfim, pessoal, então, vamos lá, tá? Então o título do vídeo é esse aí, né? PT de Lula e PL de Bolsonaro estão coligados em 85 cidades. A culpa é sua? Vamos tentar, enfim, conversar um pouquinho sobre isso aí hoje, tá? Rapidamente, lê aqui a notícia do Metrópolis, tá? Eles dizem o seguinte aqui, saiu agora, nessa semana, quer dizer, no final da semana passada, tá? E aí diz o seguinte aqui, eleições, PT e PL apoiam os mesmos candidatos a prefeito em 85 cidades. PT diz que a única proibição são os candidatos bolsonaristas. Já o PL proibiu coligações com partidos de esquerda, mas permitiu alianças, tá? Então é isso, não tem a coligação estrito sensu, mas dá para fazer uma aliança ali, que é uma coisa mais, enfim, né, que não é tão direta quanto a coligação, tá? De qualquer maneira, isso envolve aí, eventualmente, cargos e, enfim, espaço dentro dos governos, e esse é o grande problema, tá? Bom, vamos ler rapidinho aqui a notícia que diz o seguinte, as duas siglas que protagonizam a polarização política brasileira, Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Liberal, que é o PL, formaram alianças de apoio aos mesmos candidatos à prefeitura em 85 cidades brasileiras. Na verdade, do ponto de vista do total de cidades, isso é quase nada, né? Porque nós temos 5.568 cidades. Isso aí não dá nem 0,2%, né? É muito pouco. Porém, não é também de se jogar fora essa informação, para além do fato de que esse cenário também no interior aí, ele acaba se mesclando ainda mais a partir dos outros partidos, né? Porque, ainda que eles digam aqui, né, que esses partidos protagonizam a polarização política brasileira atual, né, que é o PT e o PL, essa polarização ela não é só uma polarização de partidos, de dois partidos, é uma polarização ideológica também, de duas visões de país e tudo mais, e que também se fragmenta quando a gente pensa, por exemplo, na eleição do Lula, né, que ganhou 51% dos votos, enquanto que a esquerda tem uma quantidade pequena de deputados, vamos falar isso também aqui, tá? O que demonstra também parte da explicação do porquê que a gente acaba tendo que ter essa necessidade aí de ter essas alianças no interior do Brasil, nas cidades, tá? Enfim, a informação foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nesta sexta-feira, dia 16/8. É importante frisar que os partidos podem solicitar a substituição de candidatos até o dia 16 de setembro, ou seja, até essa data as informações podem mudar, né? Então, quer dizer, até daqui a um mês, um mês mais ou menos, um pouquinho menos de um mês, né? Os candidatos podem mudar as coligações, podem mudar nomes, etc e tal, tá? Bom, devido ao fato de o PT integrar junto ao PCdoB e ao PV a Federação Brasil da Esperança desde 2022, os dois partidos, consequentemente, também firmaram aliança com o PL nas 85 cidades, tá? Entre as 85 candidaturas, 12 têm candidato do PL e apenas 3 são do PT. Aí você deve se perguntar, mas e as outras, né? E as outras 70, né? As outras 70 são candidatos de outros partidos, mas que têm apoio dos dois, né? Do PT e do PL, tá? Enfim, e além disso, né, vale ponderar já o seguinte aqui. O PT tem essa aliança aqui com essa federação, né, com o PCdoB e o PV. Agora nós vamos também, eu vou fazer uma reflexão rápida com vocês aqui sobre os partidos, né? E do meu ponto de vista, o PV, ainda que ele esteja conectado com o PT nessa federação atualmente, né, ele ainda não pode ser chamado de um partido de esquerda, tá? Estrito sensu,
ou de maneira mais ampla, enfim, por uma série de motivos aí que eu vou tentar ponderar aqui também, pelo menos uns dois aí, tá? Bom, para finalizar, ainda a matéria do Metrópolis, o estado com o maior número de alianças formadas entre PT e PL foi o Maranhão. Ao todo, há 22 cidades com candidatos apoiados por ambas as legendas. Então, dessas 85 cidades, 22 estão no Maranhão, tá? São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, do Republicano, que é do Republicanos, né, que é um ex-ministro do governo Bolsonaro e é bolsominion, né, assumido, é o segundo estado com o maior número de alianças formadas. São 12 cidades com apoio dos dois partidos opositores, né? E faz mais sentido até em São Paulo do que no Maranhão, né? É curioso isso, porque São Paulo tem uma visão um pouco mais ali, enfim, dessa direita fisiológica do Brasil, então quer dizer, fica um pouco mais plausível, né? De qualquer maneira, o restante das cidades também tem uma outra explicação que eu vou tentar desenhar aqui, tá? E aí, para finalizar aqui a reportagem, a Presidência Nacional do PL emitiu uma resolução administrativa que proíbe a formação de coligações regionais com a Federação Brasil da Esperança, que é a do PT, né? E a Federação PSOL Rede, tá? Assim como as demais agremiações partidárias de espectro político à esquerda, tá? Já o Partido dos Trabalhadores, segundo resolução do Diretório Nacional, proibiu o apoio apenas a candidatos que se dizem bolsonaristas, independentemente do partido a que pertençam, tá? A única exceção à regra, segundo o PT, são as cidades com mais de 100 mil habitantes em que o veto não será aplicado. Aqui tem um certo pragmatismo do PT, né, de, enfim, jogar com essa questão das alianças. E aí, uma das questões mais importantes aqui desse vídeo que eu estou trazendo para vocês hoje é justamente discutir essa questão, né, do porquê, de quem é a culpa exatamente do PT ter que fazer aliança com os partidos do Bolsonaro para poder eventualmente aí ganhar prefeituras e tudo mais, tá? Vamos tentar explicar isso a partir dos números, certo? Vamos lá, então existem 29 partidos hoje no Brasil, tá? Desses 29, 10 são de esquerda, certo? Então é o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, a Rede, o PSTU, o PCB, o PCO e o Unidade Popular, que é um partido novo também que surgiu agora, tá? Agora, vale também já ponderar o seguinte aqui, né? Ao contrário do que esses bolsomínios ou ingênuos, né, no caso das pessoas aí que não estudam muito, ou no caso desses congressistas lá que estão lá, não dá nem para chamar essa gente de político, né? Porque, enfim, esses congressistas bolsominions estão lá, que são, na verdade, pilantras, né? Eles ficam reproduzindo, é uma mistura de pilantra com estúpido, né? Uma gente que não estudou, não leu nada, não tem a menor noção do que está falando, e ficam acusando, né, o PT, o Lula de comunismo, e falando de Coreia do Norte, etc e tal, mas gente que não tem a menor noção, não sabe nem a diferença entre a Coreia do Norte e Cuba, que dirá a diferença entre a Coreia do Norte e o Lula, enfim, né? Então, enfim... então essa gente fica espalhando aí que o PT, que a esquerda brasileira é comunista no sentido estrito. Se a gente for pegar esse sentido que eles estão usando e ignorar a estupidez, né, da coisa e tentar desenhar isso de maneira um pouquinho menos idiota, né, a gente poderia dizer que eles estão falando de uma espécie de comunismo stalinista, né, que seria aquela leitura que a Rússia fez do Marx e, enfim, acabou criando lá a Revolução Russa e se transformou numa grande potência no século XX, com, enfim, né, com as contradições aí que a gente pode ponderar, mas o fato concreto é esse: viraram uma superpotência e, enfim, exercitaram um tipo de governo que era mais pautado no social do que no individual e, enfim, tudo mais, tá? Porque violência, né, enfim, crimes, violência, assassinato em massa, isso a direita fez, os russos fizeram, mas os Estados Unidos também fez, a Alemanha também fez, então quer dizer, não é esse o referente de distinção, não, o melhor referente de distinção não é exatamente a violência, porque os dois fizeram, né? A melhor referência, nesse caso, no estrito, assim, na superfície, é o comunismo estrito, aquele comunismo extremo, ele visa mais o social do que o individual, e o capitalismo extremo visa mais o individual do que o social. A questão é que nenhum dos dois chegou a um nível absoluto, né? Existem exercícios ali não só de social no capitalismo dos Estados Unidos, como de Estado também, né? A figura do Estado para sustentar, enfim, os benefícios que as grandes empresas deles têm no mundo e tudo mais, assim como na Rússia também sempre existiu o exercício da individualidade, com menor grau, evidentemente, né? Mas o fato concreto é esse, tá?
E aí, vamos lá. Então é o seguinte, né, para finalizar essa questão aí do que é a de esquerda no Brasil, só um resuminho rápido que a gente pode fazer, já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, mas apenas para sintetizar aqui, para a gente passar para os números, tá? A esquerda no Brasil, ela não é stalinista, né? Ela é uma mistura de comunismo, mas um comunismo que é um comunismo digamos, da metade do Manifesto Marx e não do final, né? Porque no final é que o Marx sugere lá a ditadura do proletariado, enfim, né? Enfim, o fim da propriedade privada, etc. e tal. Mas ele dá vários exemplos no meio, né, de movimentações que estavam acontecendo na Europa ali e que eram movimentações comunistas, como, por exemplo, a conquista de direito trabalhista, etc. e tal, tá? Então, quer dizer, a esquerda no Brasil ela é uma mistura de comunismo, mas um comunismo da metade, ali do início até a metade do manifesto, tá? Com algumas alterações, claro, né? Contextuais para a época e para o país, com um mercado produtor. O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, é estado de bem-estar social mais mercado produtor. Por quê? O que a esquerda no Brasil, a esquerda mesmo, combate de fato, é o mercado financeiro. O mercado financeiro é o grande inimigo da esquerda no Brasil. Tá? E, obviamente, os braços internacionais que isso tem, as sabotagens que vêm dos países mais poderosos, via mercado financeiro, controle do orçamento, etc. e tal. Tá? E também, evidentemente, que o papel da direita brasileira nesse contexto, que é o de fazer, enfim, às vezes porta-vozes desse discurso neoliberal, enfim, do mercado financeiro como protagonista aqui no Brasil, para impedir avanços sociais, etc. e tal, tá? Então, quer dizer, esse é um resumo da esquerda no Brasil. E aí, vamos para os números, então, para a gente tentar entender o quanto que é bizarro a esquerda ter que fazer aliança com o Bolsonaro, ter que fazer aliança com o partido do Bolsonaro e mesmo com qualquer partido de direita, né, no Brasil, tá? No Senado, antes da gente falar do Senado e do Congresso, vamos só lembrar a eleição do Lula, tá? O Lula venceu o Bolsonaro em 2022 com 50,90% dos votos. Isso significa ali um pouco mais da metade, né? Quer dizer, foram 60 milhões de votos, ali um pouquinho mais de 60 milhões. Então, vamos arredondar para 51. 51% dos eleitores votaram no Lula e 49,1%, né? 49% no Bolsonaro, tá? E aí, quando a gente olha para os números do Senado e do Congresso, a gente verifica que essa relação muda completamente. No Senado, de 51% a 49%, cai para 18,5% para a esquerda e 81,5% para a direita. E aí a gente tem que se perguntar por que exatamente que acontece isso, né? Por que os eleitores não conseguem fazer essa conexão fundamental entre o Senado e o Congresso e o Executivo, né? Enfim, o governo federal. Por que isso? Porque o presidente não governa sozinho, né? O Lula já deu várias declarações falando sobre isso, quer dizer, e não só ele, o Ciro também, o Marcelo Freixo, toda essa galera aí, a gente vai o tempo todo falando isso, né? Que não adianta você botar o Lula na presidência, ou o Ciro, ou o Marcelo Freixo, ou enfim, né? Qualquer candidato do PSOL, o Glauber Braga, enfim, figuras boas que a gente tem no Brasil aí, e encher o Congresso e o Senado de gente com um pensamento totalmente diferente deles. Porque você vai obrigar, né, essas figuras, né, o Lula, enfim, o Ciro e tal, que são figuras importantes da esquerda com um projeto totalmente diferente, a fazer alianças com pessoas que não têm a menor conexão com aquele projeto ali. E a coisa vai acabar caindo num fisiologismo, vai acabar caindo em troca de voto por cargo, e essas pessoas, quando elas ganham esses cargos e quando ganham essa grana do orçamento para as emendas e tudo mais, eles fazem o que com isso? Eles usam isso para poder sustentar a própria verborragia, a própria retórica e a própria ideologia mesmo de direita, né? E isso se reflete de maneira muito sinistra na diferença, vocês vão ver nas prefeituras também, tá? Vamos falar dos números então um pouquinho aqui. Então no Senado temos 81 senadores, tá? Senadores de esquerda são 15, senadores de direita são 66, né? Então toda vez que o Lula, que os ministros do Lula, que a esquerda que está ali governando o país, busca um projeto, busca algum tipo de modificação no orçamento, etc. e tal, quando são mudanças que o presidente não pode fazer sozinho, ele vai depender de quem? Do Congresso e do Senado. E aí você vai, na hora de votar, você vota em quem? Você vota no Lula para presidente e vota no senador do partido do Bolsonaro. Vota no senador do partido do PMDB, né? Sabe?
Então, quer dizer, no Partido Novo, então, sabe? Inclusive eu vi agora, né, uma das coisas que me fez também fazer, que me fez ter a ideia, né, de fazer esse vídeo, foi que eu vi lá um camarada aqui que está fazendo campanha para um cidadão lá do Cidadania, né, que é um partido de direita, né? Então, quer dizer, mas que vota na esquerda, então, quer dizer, para o executivo. Então, e se a gente não chegar nessa equação, o Brasil, do ponto de vista do Estado, vai continuar engatinhando assim até mudar isso, entendeu? E aí é o seguinte, né, dos 10 partidos de esquerda, só 3 têm senadores. Tem 7 partidos de esquerda, não tem nenhum senador. E desses aí, por isso que inclusive é uma coisa assim absurda, né, essa gente ficar questionando risco de ditadura comunista no Brasil, porque os partidos de esquerda mais radicais no Brasil, que são o PCO, o PSTU e agora esse União Popular aqui, né, acho que é a União Popular, deixa eu ver o nome aqui deles, União, né, União Popular. Eles não têm nenhum deputado e nenhum senador. Quer dizer, então de onde vem esse risco? Isso é tudo balela para poder assustar as pessoas, criar aquela lógica de medo que sustenta, enfim, né, o moralismo, o conservadorismo e tudo mais, tá? Bom, então quer dizer, menos de um quinto do Senado é de esquerda. No Congresso são 513 deputados, 122 de esquerda e 391 de direita, quer dizer, 23%, melhora um pouquinho, mas ainda é muito pouco em relação, né, menos da metade do que o Lula ganhou de voto para o executivo, né? Então são 23,78% dos votos, quer dizer, um pouquinho menos de um quarto, né? E dos 10 partidos de esquerda, 6 têm deputados e 4 não tem nenhum, que são exatamente esses aí, né? O PSTU, o PCO, o PCB e o União Popular, tá? Então, quer dizer, isso torna o jogo político ali muito difícil, né, para o Lula, enfim, e mesmo para outra figura de esquerda que ganhasse a eleição, né? Por exemplo, o Ciro e algum candidato do PSOL ou até do PCdoB, etc. e tal, né? Por quê? Porque você começa a ter que barganhar o tempo todo com, né, uma quantidade gigantesca ali de gente que ou tem meramente um pensamento, de repente não são más pessoas, mas tem um pensamento radicalmente diferente do Lula. Ou então são pilantras, né, fisiologistas que estão ali só para negociar cargo e dinheiro, porque inclusive eles vendem isso como ideologia, né? O Estado é mínimo, não tem que funcionar nada, o Estado tem que sair de cena, o importante é o interesse privado, e você vai e coloca alguém assim lá, né? Quer dizer, o resultado só pode ser esse, né? Enfim, e aí vamos para as prefeituras, tá? Vou ver o tempo aqui. Vamos para a prefeitura para a gente entender essa bizarrice aí, tá? Então a gente tem, no caso das prefeituras, então, essa porcentagem cai ainda mais do que a do Senado, tá? O que é, enfim, bizarro, né? Porque a gente vai continuar engatinhando nessa mescla entre estado de bem-estar social e o mercado produtor, né? Enfim, vamos engatinhar enquanto a gente não mudar isso. Porque essa gente fica aí, ó, enfim, poluindo as prefeituras, governos estaduais e câmaras de vereadores, etc. e tal, com a narrativa direitista, com essa pobreza de visão sobre o Estado, e a gente não consegue caminhar, salvo uma exceção ou outra, né, que de repente tem um ou outro ali que consegue fazer alguma coisinha, apesar de pensar dessa maneira, mas no geral eles estão ali para poder atrasar o orçamento, atrasar as obras, atrasar a educação pública, atrasar a saúde pública e jogar sempre para manter a grana do orçamento conectada só com pagamento de juros da dívida e mercado financeiro, né, e tudo mais, tá? E posando de moralistas do teto de gastos, etc. e tal. Quer dizer, é uma coisa inacreditável, né? Enfim, dos partidos de esquerda, então, pessoal, tem 4 que não tem nenhuma prefeitura sequer, né? Não é só senador, nem congressista, não. Eles não tem nem prefeitura, eles têm. São 5.568 cidades. PCB, PCO, PSTU e União Popular, que são os 4 partidos aí de extrema esquerda no Brasil, nenhum deles tem nenhuma prefeitura no Brasil. Talvez tenha um vereador ou outro aí, né, em algum confim desse, mas nem prefeitura eles têm, né? Enfim, e dos outros partidos, o que mais tem prefeituras de esquerda é o PDT, do Ciro Gomes, né? Tem 314 prefeituras. O PSB, né, tem 252, tá? E o PT tem 183. E aí depois tem o PCdoB com 46,
Rede com 6 prefeituras e o PSOL tem 5, tá? Então são 806 prefeitos de esquerda, sendo que isso aí dá 14,47% das prefeituras do Brasil, quer dizer, enfim, né? Praticamente nada, né? Se a gente for considerar aí o país inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia, só o PMDB tem 784 prefeituras, que é basicamente ali o mesmo número da esquerda inteira, só o PMDB tem, né? E aí depois o PP tem 685, PSD 654, União Brasil 554 e o PL do Bolsonaro 345 prefeituras. Quer dizer, e essa gente é tudo um bando de fisiologista, tudo um bando de gente que só tem interesse privado na frente do interesse público, né? Enfim, e aí, pessoal, vamos para vocês verem como é que também, mesmo essa classificação de esquerda, né? Ela tem que ser pensada em contexto com o apoio aos projetos, tá, do governo e também, do meu ponto de vista, a gente tem que refletir também sobre a forma como o partido se comportou na época do impeachment da Dilma, tá? Então, por exemplo, né, desses partidos de esquerda que tinham deputados na época, que eram 6 partidos, né? PSOL, Rede, PSB, PDT, PCdoB e PT. O PT, o PCdoB e o PSOL votaram em peso contra o impeachment da Dilma, todos os deputados. Porém, a Rede, né, votou, 2 deputados votaram contra e 2 votaram a favor. O PSB, que é esse partido dessa menina lá de São Paulo, a Tabata Amaral, que é uma figura ali que enfim, né, para mim está em cima do muro ainda, não se definiu muito bem, né? E o próprio PSB é um partido que também a gente tem que ter cautela, porque, enfim, os partidos mudam também, né, de posicionamento, e quando o partido não tem uma afirmação categórica ali, ou pelo menos uma afirmação, digamos, né, uma afirmação forte ali da sua linha, né, de trabalho, de raciocínio, etc e tal, você tem que ficar com um olho cá, um olho lá, né, porque pode eventualmente, num contexto desse, mudar. Que contexto, por exemplo, né? O contexto no caso do impeachment da Dilma foi aquilo, né? Uma avalanche midiática contra a Dilma, uma avalanche ali enfim, né? de ódio contra o PT, e muita gente que talvez nem caísse nessa, mas porque não tem, de repente, ali o preparo, não tem o estudo, não tem enfim, né? Não tem enfim, né? o seu lado muito bem desenhado, né? Do ponto de vista da política de Estado, bem entendido, né? Acaba muitas vezes sucumbindo aí a um período de alienação e acaba, enfim, caindo nessa, tá? Foi o caso, então, do PSB, né, que votou 29 deputados do PSB votaram a favor do impeachment da Dilma e só 3 votaram contra, né? E no caso do PDT, 12 votaram contra o impeachment e 6 ainda votaram a favor do impeachment, né? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser pensado aí, né? O caso do PDT é um pouco diferente, né? Porque também existem ali algumas pessoas que você vê que, de repente, não estavam no lugar certo naquele momento, não sei nem se estão ainda lá até hoje, né? Mas, enfim, então esse é o ponto aí, tá? E tem o caso do PV. O PV, né, para finalizar aqui, que é o Partido Verde que está hoje na federação do PT, todos os 6 deputados votaram a favor do impeachment da Dilma. Isso também é uma questão para poder pensar aí, né, que a gente tem que sempre ter uma cautela com o PV, um olho cá, um olho lá, né? E aí, no caso também do PV, paradoxalmente, eles votaram muito pouco a favor do Bolsonaro, 32% ali das emendas tiveram o apoio do PV e 96% das emendas do Lula foram apoiadas pelos deputados do PV, tá? E aí, pessoal, por último, vale falar do Cidadania, né, que é justamente esse partido aqui que eu vi lá, um camarada lá, enfim, né, apoiando lá um candidato do Cidadania. E aí, esse tipo de coisa aqui demonstra nitidamente o viés ideológico do partido. Então, por exemplo, o Cidadania, ele é, na verdade, o PPS, né, que era um partido de esquerda moderada, mas que era uma esquerda ali que também não tinha tanta certeza daquilo que era. E, enfim, o fato concreto é o seguinte, né, tem várias informações sobre o PPS aqui, eu não vou também perder tempo aqui, depois eu posso fazer até mais vídeo falando sobre isso, tá? Mas o Cidadania passou a ser contra o PT, né, votou pelo impeachment da Dilma, etc e tal, e olha só essa informação aqui, eles votaram em emendas a favor do Bolsonaro 76%,
Eles votaram 76% a favor do Bolsonaro nas emendas, projetos, etc. e tal. E agora, eles apoiaram até agora, no primeiro ano do governo Lula, 68% das medidas do PT. Isso significa o quê? Que eles mudaram de lado, que eles melhoraram? Não, significa que eles jogam nesse fisiologismo que é típico da direita brasileira, né? Então por quê? Por que é importante desenhar isso? Porque não adianta eles votarem aqui em 70% de projetos do PT que estão melhorando o país, estão melhorando o emprego, estão melhorando a renda, estão melhorando a vida das pessoas. De repente, né, na próxima eleição, a esquerda perde, volta à direita, o Cidadania vai votar em todas, basicamente 76% das medidas da direita, vai poder piorar tudo de novo, né? E aí volta a fome, volta o desemprego, volta, enfim, o custo de vida vai nas alturas. E, quer dizer, então um partido desse não merece confiança, né? Do meu ponto de vista, não merece confiança, tá? Então, é um pouco isso aí, né? Agora, por que então, né? Por que as pessoas votam, tem essa discrepância, né, bizarra, de 14% das prefeituras estão na mão da esquerda e 51% dos eleitores votaram no Lula, quer dizer, é uma coisa curiosa isso, faz a gente pensar. Porque a cabeça do brasileiro é uma cabeça muito imediatista, o brasileiro não costuma estudar muito, não costuma, enfim, aprofundar essas questões de maneira mais ampla, né? E aí não consegue entender esse contexto, que não adianta botar um presidente muito bom e uma cambada de deputados ali sem o menor interesse público, sem o menor vínculo com o Estado e etc e tal, né? Isso tem um pouco, tá, da questão do jeitinho, né? Então tá aqui, ó, esse livro aqui do Pedro Rodrigues Neto, tá? A culpa é do jeitinho brasileiro, tá? O livro nem é muito bom não, porque essa questão do jeitinho ele não desenha de maneira muito ampla não, tá? Ele fica falando só do lado ruim, quando tem um lado bom também. Mas esse lado ruim, ele dá aqui uns exemplos bacanas, por exemplo, falando justamente dessa questão de que o brasileiro costuma votar muito no amigo, né? Não, meu amigo, aqui meu camarada, trabalha comigo, ele virou candidato, então, pô, vou votar aqui nele, sem, né, enfim, pesquisar, sem refletir sobre essas conexões mais amplas, né? Mas o cara, então, ali o cara tem uma visão que ele entendeu que o Bolsonaro, que a direita, né, enfim, são um problema, mas ele vota no amigo dele do Cidadania, ou vota no amigo dele do União Brasil, ou do PMDB, porque é um amigo dele, né? Então, enfim, essa é uma coisa importante aí da gente, né, se a gente quer que o país melhore mesmo, porque não é aqui criticar a escolha pessoal de ninguém, mas é ponderar o seguinte, não faz muito sentido, né, você votar no Lula para presidente e no candidato do partido Bolsonaro para deputado. Você está fazendo ali né, isso é alienação o nome disso, né? Para além do fato de que isso vai gerar, a não ser que você faça parte daquele 1% de milionários do país, né, isso vai gerar prejuízo para você do ponto de vista econômico, né? Com o Bolsonaro você pagou R$12 o óleo de soja, agora está pagando R$4,50. Então isso é um exemplo de trocentos aqui, né? Então assim, se você não pensa nessas coisas, né, enfim, a gente podia estar, inclusive agora tem essa vantagem aí as coisas estão mais baratas, enfim, né, o país está caminhando aí de maneira muito mais... Ontem teve mesmo notícia aí de que a economia já aumentou aí a previsão do crescimento econômico, então quer dizer, a gente está melhorando, né? Porém, a gente poderia estar melhorando muito mais rápido se a gente tivesse um congresso de esquerda, majoritariamente de esquerda, nem que fosse 55%, 60%, né? E um Senado também ali nesse mesmo patamar, que é o patamar que o Lula tem conseguido aí nas eleições que ele ganha, a Dilma também, tá? Então, quer dizer, importante ponderar isso aí, porque senão a gente vai continuar nesse atraso. E a última explicação, né, me parece que tem a ver também com a questão do homem cordial, né, do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Que aquilo ali, na verdade, é um capítulo desse livro aqui, né, que é o Raízes do Brasil, certo? E que também explica mais ou menos a mesma coisa que aquela ideia do jeitinho ali do Pedro Rodrigues Neto, né, que é, enfim, essa coisa de, o cara é meu camarada, é meu amigo aqui, pô, gente boa, né, eu vou votar nele, entendeu? Então, qual partido? Nem sei, mas eu vou votar nele, entendeu? Ou nem estudei, nem pesquisei aqui qual é a coligação, quais são, enfim, né? É importante, só nesse link lá que eu vou deixar para vocês aí, também do Wikipedia lá, tem uma série de informações bacanas ali para você estudar isso aí, tentar entender essas diferenças, porque senão, né, você acaba botando lá, enfim, né, um presidente com um bom projeto e um deputado que está ali só para ganhar cargo, só para ganhar dinheiro de emenda, para ficar ali eternamente, enfim, sem fazer nada, sem contribuir para o país melhorar. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai se falando aí nos próximos vídeos do canal, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.